68. Viver em outro mundo. Capítulo 571. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. Embora humanos sejam muito poderosos, muito mais poderosos do que muitas raças, eles também eram propensos a lutas internas. Por causa disso, muitos de seus registros históricos desapareceram. No entanto, anões eram diferentes, eles eram extremamente unidos. Portanto, seus registros históricos eram muito mais completos comparado aos humanos. Então nem mesmo Juno acreditou nos registros históricos dos humanos. Juno franziu a testa e disse, mas parece não haver problema com a árvore da vida dos elfos. Também, não houve nenhum sinal das áreas proibidas sendo conquistadas. Eu não acho que as coisas no seu livro iriam acontecer. Billy sorriu amargamente e disse, eu também espero. Senão, grandes problemas viriam. Juno suspirou e não disse mais nada. Ele também sabia que não havia nada que eles poderiam fazer agora. Eles podem apenas ter seus ouvidos abertos para notícias sobre a árvore da vida dos elfos. Juno olhou para Billy e disse, o que você está planejando fazer com Zawai nos próximos dias? Billy sorriu e disse, eu não disse a ele que o levaria por aí? Embora ele tenha descoberto o artefato divino, a profecia não foi confirmada ainda. Nós naturalmente não podemos simplesmente segui-lo. Juno olhou para Billy e disse, se nós confirmarmos que a árvore da vida dos elfos tem problemas, você realmente o seguiria? Os olhos de Billy refletiram sua resolução quando ele assentiu e disse, nós devemos. Se nós realmente confirmarmos a profecia, então minha raça anã deve segui-lo. Juno sorriu amargamente enquanto ele balançava sua cabeça. Embora Billy fosse seu velho amigo, ele não conseguia entender por que Billy seria tão resoluto para cumprir uma profecia. Se a raça anã realmente seguir Zawai, as pessoas podem vê-los como uma piada. Zawai não sabia de nada disso. Ele estava atualmente com Laura e as outras com fome e eles seguiam o guia para uma caverna na montanha. Quando eles chegaram, o anão permaneceu na entrada e disse, Senhor, se você precisar de algo, não hesite em me chamar. Você também pode passear por aí, não importa. Zawai assentiu, então ele expressou sua gratidão ao anão. Quando Zawai e os outros entraram na caverna, eles não puderam deixar de olhar fixamente. O interior era realmente muito bem decorado. A caverna inteira estava coberta com tábuas de madeira, quer fosse as paredes ou o chão. Você nem mesmo podia ver qualquer parte da montanha dentro. O quarto inteiro também foi projetado para ser adequado para humanos. Mesmo os materiais dentro foram cuidadosamente preparados para suas necessidades diárias. Laura e as outras olharam ao redor. Elas não esperavam que o local fosse desse jeito. A caverna foi separada em 3 quartos, uma sala de estar e 2 dormitórios. Porque o local foi todo decorado com madeira, tinha a aparência de uma habitação histórica. Já que o sol não podia penetrar dentro, as salas da caverna foram todas mobiliadas com lâmpadas mágicas. As lâmpadas eram muito boas, sua luz era muito gentil, não era brilhante demais. Laura e as outras exploraram a área antes delas retornarem à sala de estar. Laura sorriu e disse, esse lugar é realmente bom. Comparado aos homens-fera, essa acomodação é muito melhor. Parece que os anões estão indo muito melhor comparado aos homens-fera. Zawai sorriu e disse, naturalmente. O Império Buda não se atreve a suprimir os anões demais. Para eles, os produtos dos anões são muito importantes. Além disso, já que a renda dos anões é muito maior do que os homens-fera, eles não precisariam contactar outros humanos por muito tempo. Laura assentiu e depois disse, irmão Ai, eu acho que os anões são fáceis de conversar, eles até mesmo nos permitiram passear por aí. Você acha que nós podemos alcançar os elfos através dos anões? Zawai sorriu amargamente e balançou sua cabeça. Eu acho que não. Eu acho que nós primeiro precisamos conseguir a confiança dos anões. Nós precisamos lhes entregar o comis amanhã. Além disso, eu não esperava que eles bebessem tanto. O próximo lote de entrega é o bastante para abastecer o continente inteiro. Laura sorriu e disse, você precisa ficar ocupado. Embora eles não sejam tantos quanto os homens-fera, eles ainda têm aproximadamente a mesma população que um império humano. Com sua reputação em beber,
Seria difícil lhes fornecer comis. Zhao Ai assentiu. Parece que nós precisamos preparar mais máquinas para que o vovô Green possa aumentar a velocidade de produção de vinho de arroz e cerveja. Também parece que os anões preferem mais a cerveja. Laura estava intrigada. Realmente, seu sabor é certamente estranho. Mas ainda é uma boa ideia conseguir mais máquinas. Nossa produção atual na vinícola não é o bastante. Nós também temos uma escassez de mão de obra. Eu acho que nós devemos conseguir mais pessoas quando as terras forem completamente cultivadas. Zhao Ai concordou. Eu também preciso fazer reenviar o segundo lote de escravos mais cedo. Enquanto nós tivermos mais escravos, nossa escassez de mão de obra seria salva. Laura assentiu, então ela sorriu e disse, Irmão Ai, por que nós simplesmente não fazemos os mortos-vivos ajudar no trabalho nas vinícolas? Eles não contariam como mão de obra também? Zhao Ai sorriu amargamente e disse, nós poderíamos. Nós temos muitos mortos-vivos em mãos. Mas se nós quisermos estabilizar a família, depender dos mortos-vivos não é uma boa ideia. Além disso, nós temos novos escravos nas terras negras. Eu não acho que eles se sentiriam bem se eles vissem incontáveis mortos-vivos trabalhando. Neste momento, uma batida pôde ser ouvida do lado de fora. Meg imediatamente se levantou e abriu a porta e viu um anão parado lá fora. O anão olhou para Meg e se curvou. Por favor, diga ao Sr. Zhao Ai que o patriarca está o convidando para uma refeição. Zhao Ai se adiantou e depois sorriu para o anão e disse, certo, então por favor. Então ele saiu da caverna e seguiu o anão. O anão os guiou para outra caverna. A caverna era muito grande, fazendo Zhao Ai e os outros olharem vagamente por um momento. Dentro da caverna estavam muitas mesas. Além das mesas onde Billy e Juno estavam presentes, as outras mesas também tinham anões nelas. Vendo Zhao Ai vir, Billy imediatamente veio recebê-lo. Senhor Zhao Ai, por favor, venha. Eu também convidarei as madames. Por favor, sentem-se naquela mesa. Ele apontou para a mesa próxima deles. A mesa estava cheia com mulheres anãs, com assentos vazios entre elas. Parece que aqueles locais foram preparados para Laura e as outras. Laura e as outras também sabiam sobre costumes, então elas não rejeitaram e depois de agradecer Billy, elas foram e se sentaram nas suas cadeiras. Então Zhao Ai foi se sentar com Billy. Depois de se sentar, as mulheres anãs imediatamente vieram servir a comida. Zhao Ai também prestou atenção às mulheres anãs. Elas não eram altas, cerca de 1,4 metros de altura. Mas suas estaturas eram muito boas. Elas pareciam bastante habilidosas em artesanatos. Sua pele pode ser morena, mas elas pareciam cheias de vitalidade. Pode-se ver que elas eram muito saudáveis. Zhao Ai também inspecionou os pratos na mesa. Eles são muito bons. Havia um pouco de carne e também vegetais. Haviam mesmo alguns pratos que Zhao Ai não conseguia reconhecer. Parece que esses eram únicos para os anões. Então Billy serviu a Zhao Ai uma taça de bebida. Essa bebida era realmente o comis de Zhao Ai. Desde que o comis apareceu no continente, os anões têm estado comprando a granel. Já que eles queriam entreter alguém como Zhao Ai, naturalmente eles não podem lhe servir vinho de batata. Depois de colocar o vinho para si mesmo, Billy levantou sua taça para Zhao Ai e disse, eu vou representar a raça anã para receber o Sr. Zhao Ai. Eu espero que a nossa cooperação se torne suave no futuro. Zhao Ai também levantou sua taça e sorriu. Isso é certeza. Então ele bebeu vinho. Billy imediatamente se virou para Zhao Ai e disse, Senhor, por favor, experimente nossos pratos. Eu espero que você goste deles. Zhao Ai não foi educado. Ele imediatamente pegou sua faca e garfo e experimentou os pratos na mesa. Os pratos dos anões se provaram muito bons. Zhao Ai não pôde deixar de assentir e dizer, isso é muito bom. É diferente dos pratos humanos, mas é muito delicioso. Billy riu e disse, é bom que você tenha gostado. Senhor Zhao Ai, eu ouvi que quando você visitou o Palácio Divino, você disse que o artefato divino não é comum. Eu quero perguntar se você realmente pode senti-lo. Zhao Ai olhou fixamente. Ele não pensou que Billy lhe perguntaria sobre isso. Contudo, ele também sabia que era impossível esconder esse assunto. Isso ocorreu porque Juno e o guia não já tinham ouvido dizer isso. Portanto, ele não escondeu a verdade. Ele assentiu e disse, é claro, não tem problema. Então Zhao Ai enrugou suas sobrancelhas e disse,
Como eu deveria descrever isso? Quando eu vi o martelo pela primeira vez, eu também pensei que fosse comum. Entretanto, imediatamente depois disso, eu senti uma enorme pressão vindo disso. Eu pensei que a pressão estava vindo do grande salão, no entanto, realmente veio do martelo. Além disso, eu senti que parece ser como um especialista, ainda mais formidável do que os especialistas do nono nível. Depois disso, Zhao Ai colocou sua mão e revelou o moer que estava na sua cintura e mostrou para Beli. Esse chicote veio do meu irmão, o patriarca Touro Hercule me deu. É chamado chicote do rei besta, é uma arma muito poderosa. Sem nem mesmo usar ki de batalha ou magia, pode lutar contra especialistas do nono nível. Mas eu posso sentir que o martelo no seu grande salão é muito mais formidável que esse chicote. Billy olhou fixamente para o chicote na mão de Zhao Ai. Ele recebeu o chicote e deu uma olhada de perto. Ele nunca tinha visto esse chicote antes, mas ele conseguiu sentir uma pressão vindo dele. Pode não ser tão forte quanto o martelo, mas Billy pôde sentir que estava lá. Não só Billy, mas Juno também estava inspecionando o chicote. Como Billy, Juno também sentiu a pressão do chicote. Juno sentiu que ele não estava olhando para um chicote, mas ao invés disso, uma poderosa criatura viva que era um especialista do nono nível. Viver em outro mundo. Capítulo 572. Para uma arma fazê-lo sentir-se assim, isso deixou Juno surpreso. Ele não tinha se deparado com tal assunto. Mas quando Billy olhou para o chicote, seus dois olhos brilharam. Depois de algum tempo, ele deu o chicote de volta para Zhao Ai e então disse, eu serei indelicado e vou perguntar ao senhor, esse chicote tem um espírito de artefato? Zhao Ai encarou. Ele não esperava que Billy soubesse sobre a existência dos espíritos de artefato. Mas já que ele sabia, então não havia ponto em esconder nada de Billy. Ele assentiu e disse, sim. Billy foi movido. Ele se levantou e puxou Zhao Ai para fora. Antes dele sair, ele instruiu os anões, traga a comida para o meu quarto. Eu tenho um assunto para discutir com o Sr. Zhao Ai. Velho amigo, você virá conosco também. Juno naturalmente seguiu Billy e Zhao Ai. Ele também queria saber do que se tratava. Laura e as outras também estavam intrigadas enquanto olhavam para os três, mas elas não os seguiram. Logo, os três chegaram no quarto de Billy. Esse era o quarto pessoal de Billy, não o local onde ele trabalhava. O quarto era um quarto comum para anões. Não era muito grande, tinha uma sala de estar, um quarto, e uma pequena sala de conforto, parece que era usada para se banhar. Depois que os três se sentaram na sala de estar, Billy imediatamente olhou para Zhao Ai e disse, o espírito de artefato do chicote, pode se materializar? Zhao Ai ficou pasmo. Moer realmente pode se materializar, mas ele não tinha mostrado a forma de Moer para um forasteiro antes. Mas Billy era conhecedor, não sabe somente sobre espíritos de artefato, mas também de materialização. Depois de pesar os prós e contras, Zhao Ai decidiu mostrá-lo para Billy. Billy imediatamente o puxou para seu quarto assim que ele descobriu sobre o espírito de artefato. Então naturalmente ele não queria que os outros soubessem sobre isso. Zhao Ai confiava em Juno também. Juno não era alguém que revelaria segredos às pessoas. Zhao Ai sorriu e disse, sim. A expressão de Billy ficou ainda mais séria. Sua barba parecia chacoalhar. Então ele olhou para Zhao Ai e disse, Senhor, eu posso pedir que você me deixe ver o espírito de artefato? Sua voz parecia estar fora do tom. Zhao Ai não entendia por que Billy estava tão movido. Mas ele sabia que Billy tratou esse assunto seriamente, portanto ele assentiu e disse, tudo bem. Então Zhao Ai segurou o chicote e disse, Moer saia. Assim que a voz de Zhao Ai caiu, a figura de Moer lentamente apareceu no topo do chicote. Como sempre, Moer tinha a aparência de um garotinho. Depois que ele se materializou, Moer imediatamente se curvou para Zhao Ai e disse, jovem mestre, você me chamou? Zhao Ai sorriu fracamente e disse, esse é o patriarca Billy da raça Ana e esse é o patriarca Juno da família Uricane. Lhes deu os respeitos. Moer se virou para olhar para Billy e Juno e então se curvou levemente e disse, Moer cumprimenta os dois patriarcas. Billy e Juno olharam para Moer. Juno não tinha visto essa coisa antes, mas Billy estava surpreso. Ele não esperava que Moer fosse inteligente. Ele consegue realmente falar como um humano com eles. Isso estava fora da sua imaginação. Nos registros dos anões relacionado a espíritos de artefato, diz que espíritos de artefato ganharam a sabedoria espiritual.
pode ouvir as palavras de seu mestre, mas era impossível para eles serem inteligentes. Portanto, a aparição de Muir deixou Billy, que era bastante conhecedor nesta área, bastante surpreso. Depois de algum tempo, Billy se recobrou. No entanto, seu rosto chocado ainda estava encarando Muir. Sua boca abriu e fechou repetidamente, como se ele não soubesse o que dizer. Ao mesmo tempo, Juno também estava chocado com Muir. Ele não pensou que o chicote realmente pudesse falar com eles. Ele não tinha ouvido sobre tal assunto. Zawai olhou para Billy e sorriu fracamente. Patriarca Billy, você não disse nada. Tem algum problema? Neste momento, uma batida foi ouvida do lado de fora. Zawai imediatamente recuperou Muir enquanto Billy e Juno se recobravam sentidos. Billy então disse, entre. Então anões entraram e entregaram alguns talheres e pratos para Zawai e os outros antes deles se curvarem e saírem. Depois que os anões saíram, Billy tinha recobrado completamente sua compostura. Quando os três se sentaram, Billy imediatamente bebeu um pouco de álcool antes de se virar para Zawai e dizer, o espírito de artefato já estava presente quando você adquiria um chicote. Zawai assentiu e disse, estava. Mas ele não podia fazer materialização naquela hora, e ele não era inteligente também. Mais tarde, eu usei um método secreto para fazê-lo se materializar e se tornar inteligente. Quando Billy ouviu Zawai, ele soltou-a perto do seu copo, que caiu no chão. Ele olhou diretamente nos olhos de Zawai com uma expressão incrédula quando ele disse, você disse que você usou um método secreto para fazer o espírito de artefato se materializar? Zawai assentiu, é verdade. Muir não foi assim na primeira vez. Mas depois que eu usei meu método secreto, ele foi capaz de materializar e se tornar o que ele é agora. Billy se levantou, então ele caminhou de um lado para o outro. Depois de 2 voltas, ele se virou para Zawai e disse, eu posso pedir ao Senhor por um favor? Zawai encarou, ele estava intrigado conforme dizia, patriarca, por favor, diga. Billy se sentou e olhou para Zawai e disse, o Senhor também pode ver o artefato divino da minha raça. Eu suspeito que também tem um espírito de artefato dentro. Embora o artefato também possa se comunicar conosco agora, foi limitado a apenas simples reações. Eu quero pedir ao Senhor para usar seu método secreto e tornar o nosso artefato divino como o seu chicote. Você pode fazer isso. Zawai olhou fixamente. Ele não esperava que Billy pedisse isso para ele. Ele pensou por um momento e então disse, eu ainda não tenho certeza se eu posso ter sucesso. Eu posso apenas tentar. Se eu não conseguir, eu espero que o patriarca não me culpe. Billy ficou contente quando ele respondeu, isso não é estranho, não é estranho mesmo. Então não tem motivo para culpar você. O Senhor pode ter certeza. Quando o Senhor pode fazer isso? Zawai sorriu e disse, à noite, trago o artefato divino para meus aposentos e garanta que ninguém me perturbe. Se eu tiver sucesso amanhã, então é bom. Se eu não conseguir, então não importa quanto tempo eu ganhe, eu provavelmente não terei sucesso. Billy estava eufórico. Bom, o Senhor pode ter certeza, eu terei tudo preparado imediatamente. Então ele não disse mais nada enquanto saia. Vendo o eufórico Billy, Juno se virou para Zawai e sorriu. Pequeno Ai, você realmente é bom, ajudando os anões desse tanto. Mas o que é esse espírito de artefato? Zawai sorriu fracamente e disse, esse espírito de artefato é realmente um tipo único de espírito, assim como o Lich que é invocado por um mago negro. Por ter algum tipo de alma, tem ressentimento e razão. Espíritos de artefato se manifestam em armas. Depois de muito tempo, aquela arma lentamente formaria sua própria consciência que o tornaria em um corpo espiritual. Entretanto, esse corpo espiritual não seria capaz de se separar da arma, como a alma de uma pessoa que não pode deixar seu corpo. Eu tenho um método de tornar esse corpo espiritual mais poderoso. É assim que Moira apareceu. Juno assentiu. Zawai explicou para ele em termos que ela podia entender, mas ele ainda não conseguia sentir quão formidáveis esses espíritos de artefato eram. Portanto, os dois apenas ficaram e beberam enquanto eles conversavam. Enquanto isso, Billy realmente estava muito ocupado. Ele foi rápido em convidar os anciãos da raça anã. Então ele expressou a existência de Muir para eles e lhes disse sobre seu plano. Como Billy, os anciãos estavam movidos. O artefato divino era muito importante para os anões. Se o artefato divino puder manifestar seu espírito de artefato,
Então os anões se beneficiariam muito disso. Os anciãos imediatamente concordaram com o plano de Beli. Eles acreditavam que Beli não os enganaria com relação a este assunto. Vendo os anciãos concordarem simultaneamente, Beli imediatamente os fez se juntarem dentro do grande salão. Ele e os anciãos se banharam e mudaram suas roupas quando eles prepararam para entregar seu artefato divino para Zawai. Zawai não sabia sobre isso. Depois de comer sua refeição com Juno, ele imediatamente retornou para seu quarto. Naquele momento, Laura e as outras já estavam de volta. Quando elas viram Zawai, elas imediatamente o cumprimentaram enquanto Laura perguntava: Irmão Ai, o que aconteceu? O que fez o patriarca a não chamar por você? Ele parecia muito preocupado. Zawai assentiu e sorriu. É sobre o martelo no seu palácio divino. Parece que ele é o artefato divino dos anões. O martelo também tem seu próprio espírito de artefato, assim como Muir, mas o espírito está muito fraco. Os anões querem que eu faça seu artefato divino ser melhorado ao nível de Muir. Eu concordei em tentar. Laura assentiu e disse: então é isso. Então, você está confiante? Zawai sorriu fracamente e disse: eu realmente não estou. Mas eu acho que o espaço seria capaz de melhorar o espírito. Se nós ajudarmos os anões, então eles certamente pensariam em nós como amigos de verdade. Quando a hora chegar onde nós precisaremos entrar com contato com os elfos, então eles podem nos emprestar uma mão amiga. Megan sorriu e disse: isso é ótimo. Eu realmente quero ir visitar os elfos. Eu ouvi que todos eles são extraordinariamente atraentes, e eles são artistas natos. Eu quero ver como eles são. Zawai sorriu e disse: tenho certeza, nós vamos ter a oportunidade de fazer isso. Eu acho que os anões estão se preparando agora. Eu lhes disse para não me perturbar essa noite, eu não posso apenas deixá-los sentir que eu terminei com muita facilidade. Litsi franziu a testa, mas irmão mais velho Ai, o senhor Juno sabe? Zawai assentiu e disse: ele sabe, mas está tudo bem. Com seu relacionamento com os anões, eu não acho que ele diria para alguém. Se ele revelar Muir, bem como o artefato divino dos anões, então ele estaria ofendendo a raça anã inteira. Ele não iria querer fazer isso. Também, mesmo se outras pessoas souberem sobre Muir, eles ainda não podem fazer nada sobre isso, dada a força da família Buda. Laura assentiu: o irmão A está certo. É muito mais importante ajudar os anões e fazer amizade com eles. Eu apoio a decisão do irmão Ai. Litsi também assentiu. Assim como Zhao Ai disse, mesmo se as outras pessoas souberem sobre Muir, quantos deles iriam querer ofender a família Buda? Com a força atual da família Buda, eles não precisam temer ninguém. Viver em outro mundo. Capítulo 573. Os céus lentamente ficaram escuros. Enquanto os outros anões estavam indo para casa, eles ainda estavam inconscientes do que Billy estava planejando fazer. Billy não queria que esse assunto fosse conhecido por muitas pessoas, portanto, ele não o anunciou. Zhao Ai não andou por aí, ele apenas ficou no seu quarto enquanto esperava por Billy chegar. Quando os céus ficaram completamente escuros, Billy e os outros anciãos chegaram no quarto de Zhao Ai. Depois que Zhao Ai os pediu para entrar, Billy cuidadosamente e com total respeito, abaixou o martelo na direção da mesa. Então ele se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, esse é o artefato divino da nossa raça, nós devemos pedir por sua ajuda. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: eu farei o meu melhor. Por favor, me ajude a manter as condições lá fora. Laura, você e as outras, por favor, me ajudem. Laura e as outras obedeceram e limparam a mesa, deixando uma grande área para o martelo. Após ver esse arranjo, o grupo de Billy imediatamente disse adeus e então saíram. O grupo não se moveu muito longe, eles apenas ficaram na distância, esperando por Zhao Ai. Naturalmente, eles também estavam preparando para proteger a residência de Zhao Ai esta noite. Depois que o grupo de Billy partiu, Zhao Ai imediatamente segurou o martelo e entrou no espaço com Laura e as outras. Após entrar no espaço, uma notificação então foi ouvida: item com espírito fraco detectado, fortalecendo o espírito de artefato. Então Zhao Ai viu o martelo brilhar com uma luz vermelha enquanto uma figura lentamente aparecia na frente dele. Zhao Ai ficou boquiaberto. Ele descobriu que o tom do espaço tinha mudado comparado à última vez quando ele atualizou o Muir. Mas depois que ele pensou sobre isso,
O espaço já tinha sido atualizado muitas vezes, e também tinha adquirido novas habilidades e tinha se tornado mais mágico. Portanto, era natural a mudança do seu tom. O espaço estava agindo como um programa antes, mas agora a fala tinha ficado mais suave. Isso era bom para Zawai. Agora ele estava realmente antecipando como o espaço evoluiria no futuro. Neste momento, a figura quase tinha completado sua aparência, que também provocou antecipação em Zawai. Parece que o espírito de artefato do martelo era um anão. O anão olhou para Zawai e então disse: "Quem é você? Você não é um anão, por que você pode me despertar?" Zawai olhou fixamente. Então ele entendeu que esse espírito de artefato era mais avançado que Muir. Também podia saber de algo. Então Zawai imediatamente disse: "Olá, eu sou um amigo dos anões. Eu tenho um método para fazer você se materializar. Portanto, eles me pediram para ajudar você." O espírito de artefato assentiu. E neste momento, uma notificação foi ouvida do espaço. Espírito não está disposto a se submeter ao anfitrião. O espaço irá subjugá-lo. E quando a notificação terminou, um punhado de luz branca subitamente envolveu o espírito de artefato anão. O espírito rugiu por um momento antes de ficar em silêncio. Depois que a luz branca desapareceu, o anão foi visto novamente, respeitosamente ficando na frente de Zawai desta vez. Zawai estava chocado quando ouviu a notificação do espaço. Ele não estava esperando que o espaço o ajudasse a subjugar o espírito de artefato. Ele permaneceu ali atordoado, esperando o espaço terminar. Zawai olhou para o respeitoso espírito de artefato na frente dele e não pôde deixar de sorrir amargamente. Se os anões soubessem que ele tinha subjugado seu espírito de artefato do artefato divino, eles não ficarão ofendidos. Enquanto ele estava sorrindo amargamente, Zawai olhou para o espírito de artefato e disse: "Qual o seu nome? Você se lembra de algo?" O espírito de artefato respeitosamente respondeu para Zawai: "Sim, meu nome é Ironhamer. Meu mestre é o deus artesão On. Eu fui enviado pelo mestre para o reino inferior com o objetivo de proteger os anões." Zawai olhou fixamente. Ele estava confuso. Então ele olhou para o Ironhamer e disse: "Reino inferior? O que é isso?" Ironhamer respondeu: "Reino inferior se refere ao mundo onde seres como humanos vivem, o continente Ark. O continente Ark é somente um plano, um simples plano entre muitos neste universo. Eu vim de um lugar chamado Reino Divino. 10.000 anos atrás, meu mestre era o mais poderoso guerreiro e habilidoso artesão na raça anã. Quando ele rompeu e atingiu a divindade, ele foi para o Reino Divino. Mas com o objetivo dos anões viverem bem. Ele me enviou de volta para agir como o artefato divino da raça e proteger os anões." Zawai estava chocado. Ele não pensou que esse universo teria um reino divino. Além disso, realmente haviam deuses. Depois de algum tempo, Zawai olhou para o Ironhamer e então disse: "Realmente existe um reino divino? Aquele reino tem muitos deuses." Ironhamer assentiu e então continuou: "A densidade elemental no continente é muito baixa. Mas 10.000 anos atrás, a densidade era muito alta. Naquela época, as pessoas eram fortes, e havia muitos especialistas do nono nível. Depois de atravessar o nono nível, uma pessoa atingiria a divindade. Enquanto alguém se tornar um deus, ele poderia romper o espaço e alcançar o reino divino, onde a densidade elemental é muito maior do que aqui. Também existem nativos no reino divino. Eles estavam imediatamente no quinto nível quando nasciam. Quando eles atingem a maioridade, eles iriam atingir o poder de um especialista do nono nível. Com treino bastante, não seria difícil para eles se tornarem deuses ou ainda mais fortes." Zawai ouviu as palavras do Ironhamer. Ele realmente não esperava nada disso. Então Ironhamer falou novamente: "No começo, esses nativos desprezavam aqueles que vieram do continente Ark, fazendo os dois lados repetidamente entrar em guerra entre si. No final, os especialistas do continente Ark fizeram uma aliança, lentamente solidificando sua fundação no reino divino. Mais tarde, eles se conectaram aos nativos através de casamentos, e eles se integraram completamente um com o outro. No entanto, chegou uma hora em que os deuses humanos e os deuses de outras raças entraram em conflito. Os humanos prepararam um deus dos seus para descer e matar os descendentes das outras raças. Mas já que era muito difícil para um deus descer para os reinos inferiores, eles usaram o poder divino com o objetivo de romper o espaço, enviando aquele deus para o continente.
Contudo, meu mestre e os outros descobriram o plano dos humanos. Mas já que eles não tiveram meios de fazer um deus descer, eles optaram por enviar armas capazes de lidar com aquele deus. Portanto, eu, junto com a lança do deus besta, e o arco do deus espírito, fomos enviados para os anões, homens fera e elfos respectivamente, fazendo as três raças se unirem a fim de lidar com o deus humano. Com nós três, as raças lutaram contra aquele deus, o machucando no processo, fazendo-o retornar para o reino divino. Mas já que nós três fomos pesadamente danificados, nós não conseguimos voltar. Então nós retornamos para as nossas respectivas raças e nos tornamos seus protetores divinos. Zawai e os outros estavam muito surpresos com tudo isso. Eles não esperavam que um conflito dessa escala tivesse acontecido no continente há 10.000 anos atrás. Zawai imediatamente disse: e quanto às 5 áreas proibidas e o reino demoníaco? Você sabe alguma coisa sobre isso? Hirohamer assentiu e disse: eu sei. As 5 áreas proibidas foram originalmente as principais habitações das raças no continente. Eles também estavam protegendo uma formação mágica. Quando Deus desceu para o reino inferior e entrou em guerra com as raças, essas principais cidades foram destruídas. Mas junto com sua destruição, a formação também foi destruída, conectando o continente Ark com o reino demoníaco. O reino demoníaco é outro plano. As condições de vida eram muito ruins. Quando as pessoas do reino demoníaco descobriram que as condições no continente Ark eram muito boas, sua ganância imediatamente vazou. Eles enviaram um exército para o continente Ark para invadi-lo, mas também foi repelido pela aliança conjunta de todas as raças. Quando os demônios recuaram, as rachaduras daquelas grandes cidades ainda foram deixadas para trás, fazendo a barreira naqueles locais bastante finas. Isso explica as vezes onde algumas criaturas do reino demoníaco emergiriam daqueles locais, tornando seu território. Zawai assentiu e então disse: se a barreira entre o reino demoníaco e o continente Ark for facilmente atravessada, então por que é tão difícil romper a barreira do reino divino? As pessoas do reino divino não são fortes o bastante. Hirohamer balançou sua cabeça e disse: não necessariamente. Cada plano tem suas próprias regras únicas. O continente Ark também é o mesmo. Aqui, as regras afirmam que especialistas de nível Deus não podem ficar por muito tempo. Seria impossível para deuses ficarem aqui por mais de 6 meses. Essa regra torna fácil para as pessoas partirem do continente e irem para o reino divino comparado a voltar. Por causa disso, não só seria difícil para uma pessoa descer do reino divino, também seria difícil para eles ficarem. Mas desde que o reino demoníaco tem o mesmo nível que o continente Ark, a barreira entre os dois é mais fina. Entretanto, os especialistas do nível Deus do reino demoníaco também foram similarmente restringidos pelas regras do continente Ark. Portanto, somente especialistas abaixo do nível Deus eram capazes de vir e invadir o continente na guerra anterior. Zawai assentiu: então, como você disse, o reino demoníaco não é como o reino divino, mas o mesmo que o continente Ark. Também, se o continente Ark não permite especialistas do nível Deus ficarem, por que você ainda está aqui? Hirohamer respondeu: nós somos armas, não especialistas. As pessoas iriam precisar nos usar primeiro com o objetivo de mostrar nosso poder. Quanto mais forte a pessoa, mais forte o poder que nós podemos mostrar. Durante a guerra, especialistas do 9º nível precisaram se juntar a fim de me usar para ir contra o invasor de nível Deus. Zawai assentiu, ele agora tinha mais entendimento sobre esse assunto. Hirohamer era na verdade do reino divino. Zawai olhou para o Hirohamer e disse: você tem alguma informação sobre o reino divino que você possa me dizer? Hirohamer assentiu e disse: jovem mestre, o reino divino é dividido em 13 regiões, a maior sendo o continente central. Então restando 12 continentes colocadas ao redor do continente central e elas foram nomeadas: continente Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Capricórnio, Aquário e Peixes. A maneira que as pessoas do reino divino cultivam é muito diferente do continente Ark. A principal prática aqui está relacionada a ramos de magia e de batalha. Mas no reino divino, as pessoas praticam força de origem, que é muito mais formidável comparado à magia e de batalha. Além disso, as armas que foram usadas no reino divino, todas têm seus próprios espíritos de artefato. Também pode controlá-las remotamente, aumentando seu poder. Zawai assentiu,
mas seu humor estava pesado. Parece que existem muitas pessoas formidáveis no reino divino comparado ao continente Ark. Se aquelas pessoas do reino divino invadissem, o que ele faria? Mais importante, Zawa estava preocupado. Se ele for para o reino divino no futuro, o espaço ainda será capaz de protegê-lo? Depois de pensar sobre isso, Zawa sentiu que ele precisava melhorar ainda mais sua força. Ele imediatamente olhou para o Ironhamer e disse: Ironhamer, quando você estava no continente, você encontrou qualquer coisa boa? Ironhamer assentiu e disse: sim. Na última batalha contra aquele especialista de nível Deus foi na verdade aqui, na Montanha dos Anões. Existe um local profundo nas montanhas onde o Deus foi machucado e teve seu sangue derramado. Sangue de um ser no nível Deus é muito precioso, cheio de energia. Se pessoas comuns tocarem nele, eles explodiriam. Portanto, aquele local se tornou uma área proibida para os anões. Os dois olhos de Zhao se iluminaram. Se as pessoas explodem quando interagem com aquela energia, então qual seria a reação do espaço? O espaço precisava de muitas coisas para ser atualizado. Zhao ainda não tinha certeza se o sangue de um deus seria capaz de aumentar o nível do espaço. Mas mesmo se não puder, com certeza traria muitos benefícios para seu meio ambiente. Além disso, depois que Zhao ouviu o testemunho do Ironhamer, ele de repente se lembrou da primeira vez em que Zhao entrou no espaço. Zhao lhe disse que ela se tornou um especialista do nono nível pouco depois de beber um tipo de líquido vermelho. Poderia o líquido que Zhao bebeu ser o sangue de um especialista do nível Deus? No entanto, Zhao mudou sua mente. Se Zhao bebeu o sangue de um especialista de nível Deus, então ela já deveria ter explodido. As pessoas não eram capazes de suportar aquele tipo de energia, muito menos um mosquito sugador de sangue. Mas Zhao também pensou em outra possibilidade. Pode ter sido o sangue de um especialista de nível Deus, mas pode ser uma versão diluída dele. Isso explicaria como Zhao foi capaz de suportar essa energia. Quanto mais ele pensou sobre isso, mais Zhao estava convencido na sua teoria. Se isso realmente fosse verdade, então mais ansioso ele estava para consegui-lo. Talvez eles possam descobrir uma maneira de criar especialistas do nono nível com esse método. Depois de pensar sobre isso, Zhao se virou para Ironhamer e disse: Ironhamer, você fica aqui e proteja os anões. Eles ainda não sabem que você se submeteu a mim. Certo, quanto ao assunto referente ao reino divino, se contenha de dizer aos anões sobre isso agora, entendeu? Viver em outro mundo. Capítulo 574 Ironhamer assentiu e disse: sim, jovem mestre, eu entendo. Zhao também assentiu e disse: proteja os anões apropriadamente, não deixe nenhum problema chegar até eles, eu não quero me preocupar. Apenas os diga que os deuses enviaram você como uma arma para proteger a raça anã. Não precisa dizer nada sobre os deuses, entendeu? Ironhamer assentiu, o jovem mestre pode ficar tranquilo, este aqui certamente não contará para ninguém. Zhao deu um aceno e então liberou Mer e disse a ele: isso é ótimo, eu vou descansar agora. Moer, fique com Ironhamer por um tempo, lhe diga sobre o espaço. Moer obedeceu. Então Zhao e os outros voltaram para o espaço para descansar. Zhao não temia que o Ironhamer revelasse sobre o espaço. Ironhamer já foi subjugado pelo espaço, então era impossível para ele o trair. A noite passou silenciosamente enquanto Zhao e os outros tiveram um bom descanso dentro do espaço. Por outro lado, Beli e os outros estavam bem acordados. Todos eles estavam ansiosos protegendo a caverna de Zhao, não permitindo que ninguém se aproximasse naquele momento. Eles temiam que um acidente pudesse ocorrer. Esse assunto era realmente muito importante para sua raça. Na manhã seguinte, Zhao e os outros se levantaram e se lavaram antes de reaparecerem dentro da caverna. Depois de cuidar da apresentação do quarto, Zhao abriu sua porta e permitiu a entrada de Beli e dos outros. Após entrar na caverna, os anões estavam nervosamente olhando para Zhao. Zhao sorriu fracamente enquanto ele segurava o Ironhamer nas suas duas mãos e dizia: boa fortuna realmente segue a raça anã. Eu peço que o patriarca Beli dê uma olhada. As mãos de Beli estavam tremendo quando ele recebeu o Ironhamer. Então ele se curvou para Zhao. A grande gentileza do senhor com certeza não seria esquecida pela nossa raça anã. Eu peço que o senhor descanse primeiro, nós mesmos cuidaremos do artefato. Zhao assentiu. Então Beli e os outros saíram do quarto.
Com Iron-Amer nos seus braços, Beli, junto com os outros anciãos, retornaram para o Palácio Divino. Bem depois de colocar o Iron-Amer no seu lugar e pedir a todas as pessoas não relacionadas para saírem, Beli foi até o Iron-Amer e respeitosamente disse: "Eu peço que o Senhor Iron-Amer saia." Depois que sua voz caiu, Iron-Amer lentamente apareceu na frente dos anões. "Patriarca Anão, eu sempre estive consciente todos esses anos, então eu sei sobre todos os assuntos dos anões. Eu sou a arma do Deus Artesão. 10.000 anos atrás, quando ele estava prestes a ascender, ele estava preocupado sobre o bem-estar da raça, então ele decidiu me deixar para trás para protegê-los. Mas eu fui machucado em uma guerra, então eu só pude recuperar na minha forma de martelo, e não pude sair. Eu sou afortunado que alguém com habilidade conseguiu me ajudar. Mas a coisa que eu ainda posso fazer é proteger os anões. Eu não posso fazer mais nada por você." A razão do porquê Iron-Amer ousou dizer isso era porque na guerra de 10.000 anos atrás com o Deus que desceu, os registros históricos de várias nações desapareceram. Era por isso que os anões não têm nenhum registro da aparição do Iron-Amer na sua raça. A única coisa que eles sabem era que o Iron-Amer era seu protetor divino. Portanto, Iron-Amer disse esse fato para Beli, fazendo também com que o último não perguntasse sobre nenhum desses assuntos do reino divino. Ele podia dizer a Beli que ele veio do reino divino, mas ele não quis lhe dizer sobre o reino divino. Ao mesmo tempo, Beli e os outros não ousaram perguntar mais. Iron-Amer é o seu protetor divino, então eles trataram Iron-Amer com o respeito que eles dariam ao seu Deus. Eles não ousariam examinar as palavras do seu protetor divino. Beli e os outros assentiram respeitosamente. Então Iron-Amer disse: "Eu já conversei sobre esse próximo assunto com o Senhor Zawai. Ele me ajudou em uma forma grandiosa desta vez, então eu decidi lhe dar um presente. As coisas na Terra Proibida serão dadas ao Senhor Zawai." Beli olhou fixamente. Naturalmente ele sabia sobre a Terra Proibida na Montanha de Ferro. Naquele local estava uma piscina vermelha que cheirava a sangue. Enquanto uma pessoa entrar em contato com aquele líquido, eles explodiriam e morreriam. Portanto, foi nomeada de Terra Proibida. Como poderia o espírito de artefato dar tal local para Zawai? Iron-Amer olhou para Beli e disse: "Essa coisa é inútil para os anões. Mas o Senhor Zawai tem usos para ele, então eu decidi dar para ele. O Senhor Zawai também precisa de algumas bestas mágicas e plantas especiais. Nós devemos garantir que a nossa raça não ajude neste assunto no futuro. Não existe outra maneira para nós pagarmos sua benevolência." Depois que o Iron-Amer disse a ele sobre isso, ele olhou para Beli e disse: "Certo, você ainda tem muitas coisas para fazer como um patriarca. Enquanto os anões não experienciarem uma enorme dificuldade, eu não vou aparecer. Você pode recuar agora." Então seu corpo lentamente desapareceu no pequeno martelo. Beli e os outros eram completamente obedientes para com Iron-Amer, então eles também se viraram e partiram. Embora eles estivessem extremamente felizes, eles também sabiam que esse assunto precisava ser conhecido pelo menor número de pessoas possível. Se muitas pessoas soubessem sobre o Iron-Amer, então não seria bom para a raça anã. Beli e os outros retornaram para sua sala de conferência para trabalhar. Beli instruiu estritamente aos outros anciãos que eles absolutamente não deveriam dizer esse assunto para outros. Depois de discutir isso, Beli se sentou ali, olhou para os anciãos e disse: "Para o artefato divino se materializar é tudo graças ao Senhor Zawai. Nós também devemos manter esse assunto dos outros, senão, nós estaríamos fazendo um desserviço ao Senhor Zawai. Além disso, eu estarei enviando uma palavra mais tarde para todo mundo que o Senhor Zawai é um amigo genuíno da nossa raça. Todo mundo deve respeitá-lo. Todo mundo tem alguma opinião?" Os outros anciãos balançaram sua cabeça. Eles não tiveram nenhuma outra opinião. Zawai realmente os ajudou. Eles já viam Zawai como um amigo de verdade. Vendo que ninguém discordou, Beli continuou: "Bom, eu espalharei a palavra mais tarde. Certo? Faça pessoas coletarem algumas bestas mágicas e plantas especiais também. Já que o Senhor Zawai precisa dessas coisas, então nós devemos fazer o nosso melhor para ajudá-lo." Os outros anciãos concordaram, então eles se viraram para sair. Beli também mudou suas roupas quando ele caminhou para o quarto de Zawai. Quando ele estava do lado de fora da caverna, ele pensou que Zawai estava muito exausto pelo que acabou de acontecer, então era possível que ele estivesse descansando naquele momento.
Ele não sabia se perturbar Zawai seria apropriado desta vez. Neste momento, Zawai abriu a porta e saiu. Ele olhou para Billy e disse: Patriarca Billy, entre. Billy deu um pequeno aceno para Zawai antes de entrar no quarto de Zawai. Após entrar, Billy estava prestes a fazer uma reverência para Zawai antes do mesmo parar apressadamente e dizer: O patriarca Billy é educado demais, não precisa fazer isso. Billy olhou agradecido para Zawai e disse: Nós somos muito sortudos desta vez devido à ajuda do Senhor. Senão, o Senhor Espírito de Artefato não seria capaz de se materializar. Nossa raça não para sempre será grata ao Senhor. Depois que Zawai convidou Billy para se sentar, ele sorriu e disse: O patriarca é sério demais, apenas aconteceu de eu ter essa habilidade. Então, já que eu era capaz de ajudar, não existe nenhuma razão para não fazer isso. O patriarca não precisa levar isso a sério. Eu também vejo os anões como meus amigos. Ajudar um amigo não é grande coisa. Billy olhou para Zawai em gratidão quando ele disse: O Senhor é um amigo de verdade. Tenha certeza, a família Buda do Senhor seriam amigos eternos da nossa raça anã. Certo, eu vou ter que convidar o Senhor para comer. Depois da refeição, eu estarei levando o Senhor para a terra proibida de nós anões. O Senhor Espírito de Artefato nos disse para dar as coisas na terra proibida para o Senhor. Zawai assentiu e com vergonha ele disse: Eu estou envergonhado por estar na frente do patriarca. O mestre de refinação da minha família está realmente curioso sobre essas coisas. Já que eu tenho equipamentos espaciais, eu posso lidar com aquelas coisas. O Senhor Espírito de Artefato também me disse que aquelas coisas são inúteis para os anões, então eu engrossei meu rosto e pedi por elas. Billy sorriu e disse: O Senhor não precisa dizer mais nada. A piscina de sangue na Terra Proibida é verdadeiramente venenosa. Enquanto alguém entrar em contato com ela, seu corpo com certeza explodiria. Manter aquela coisa que é somente um desastre esperando para acontecer. Para o Senhor levá-lo embora é semelhante a nos ajudar a limpar um mal. Isso é o bastante para nos deixar feliz. Enquanto o assunto permanecer, nós que estamos sendo injustos com o Senhor. Se o Senhor precisar de qualquer assistência nossa no futuro, então por favor, não hesite em falar. Zawai sorriu e disse: Então eu colocarei as palavras do patriarca no coração. A gratidão deste Zawai é interminável. Billy riu e então disse: O Senhor não deve ser educado. Senhor, vamos andar e comer uma refeição. Depois disso, nós iremos para a piscina de sangue. Eu também fiz os outros coletarem bestas mágicas e plantas para o Senhor. Eu acredito que eles podem entregar aquilo para o Senhor em breve. Esse é um sinal da nossa gratidão. Zawai também sabia que se ele rejeitar oferecer algo em compensação, ele iria parecer falso e em troca faria Billy infeliz. Essa era uma das diferenças entre humanos e anões. Portanto, Zawai não rejeitou, ele apenas sorriu e disse: Então eu agradeço ao patriarca. Vendo Zawai receber seus presentes, Billy imediatamente ficou feliz e disse: O Senhor é muito educado, vamos ir comer uma refeição. Então ele puxou Zawai na direção do salão de jantar. Laura e as outras também seguiram eles. Ao mesmo tempo, eles também encontraram Juno ao longo do caminho. Billy convidou Juno para uma refeição também. Embora Zawai fosse seu novo amigo, seus muitos anos de amizade com Juno não era algo para ser esquecido. Vendo a expressão de Billy, Juno sabia que o assunto de ontem ocorreu suavemente. Juno não pôde deixar de ficar surpreso com Zawai. Zawai parecia ser muito mais misterioso na sua mente. Ao mesmo tempo, Juno também resolveu consigo mesmo estabelecer um relacionamento com Zawai. Não apenas porque ele salvou Kristen, mas também por causa das suas habilidades. A família Uricane é muito forte por conta própria, mas a razão do porquê eles tinham influência era por causa do seu relacionamento com os outros. Eles não ofenderam ninguém, quer fosse o Império Buda ou outros nobres, todos eles tinham um bom relacionamento com a família. Essa era a razão do porquê a família Uricane pôde se estabelecer e viver com seu estilo de vida atual. E já que Zawai era o patriarca da emergente família Buda, seu poder e influência no continente tinha se tornado muito forte. Esse tipo de pessoa não era alguém que Juno queria negligenciar. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.